né? Já dado aí os devidos recados, vamos dar início à aula de hoje. E aí vamos conversar um pouquinho aí sobre essa lista, essas duas listas na realidade que eu passei para vocês. Lembrando que a prova da semana que vem vai ser exatamente a parte de linguagens regulares. Então vamos falar de autômatos finitos, sejam eles determinísticos, não determinísticos ou com movimentos vazios. Vamos falar também de expressões regulares e gramáticas regulares, tá? São esses três tópicos aí que vão cair basicamente na avaliação da semana que vem. 10 questões, prova objetiva, de 18h45 às 20h30, um envio por aluno. Lembrando que vocês têm o direito da substitutiva caso não façam essa avaliação, né? Mas também vai ser dentro do formato que nós já estávamos trabalhando, inclusive na C1. Mas vamos lá. Desenvolva autômatos finitos determinísticos que reconheçam as seguintes linguagens, né? Palavras que possuam a como subpalavra. Lembrando aí alguns conceitos importantes. Quando eu falar subpalavra, pessoal, significa qualquer porção da palavra, tá? Então, qualquer porção da palavra, eu posso ter 3 As consecutivos. E aqui eu tenho uma proposta aí de uma solução para esse problema, que é justamente esse autômato, onde, à medida que eu vou reconhecendo As, eu vou transicionando por os estados. E se nesses estados intermediários ocorrer de aparecer um B, eu retorno para Q0, porque eu preciso de uma cadeia de 3 As consecutivos. Uma vez que eu atinjo o estado Q2, tá, eu vou para o estado final e ali que vier agora é lucro, porque eu, de alguma forma, consegui satisfazer a restrição aí, que é ter 3 As consecutivos. Isso aí é característico de um autômato determinístico. Se eu tivesse pedido um autômato não determinístico ou um autômato qualquer, um exemplo aí de seria algo parecido com isso aqui, ó. Ok? Ou então nem precisaria, como é essa palavra, está aqui. Então esse aqui seria um autômato finito não determinístico. Não o fato da transição não determinística está aqui exatamente no estado inicial. Ao ler A, eu vou estar em Q0 ou então vou abrir uma nova linha de execução, né, um caminho paralelo. Lembrando que nos autômatos finitos não determinísticos, a transição não determinística ela faz com que haja caminhos alternativos e o autômato passa a estar nos dois estados simultaneamente, tá? Como é que é a computação de um autômato finito determinístico, pessoal? A palavra foi totalmente lida da fita e me encontro no estado final. Nesse caso, eu aceito a palavra. Se a palavra foi totalmente lida e o meu autômato não se encontra no estado final, rejeito a palavra. Ou em alguma não existe uma definição de transição para algum símbolo lido na fita e para o estado corrente do autômato. Então eu também rejeito a palavra. Então eu tenho duas situações onde eu vou estar rejeitando a palavra e vou ter uma situação onde eu vou estar aceitando a palavra lida. Esse é o autômato finito determinístico. O autômato finito não determinístico, e assim como também o autômato finito não determinístico com movimento vazio, a computação dele é um tanto quanto diferente. Como é que ele vai aceitar uma palavra? Ele vai ler totalmente a fita, ou seja, ele leu totalmente a fita, e um dos caminhos alternativos o levou a um estado final. Tá? Então, isso aí seria a computação de um autômato finito não determinísticos ou não determinístico com movimento vazio para aceitar uma palavra. Em que situação ele rejeita uma palavra? Se ao ler a palavra inteira na fita e nenhum dos caminhos alternativos o levou a um estado final. Ou ao processar um símbolo lido na fita, nenhum dos caminhos alternativos consegue fazer a transição. Não tem a transição estabelecida. Então ele também vai rejeitar a palavra. Isso tem que ficar bem claro, exatamente a questão dessa computação desses autômatos, principalmente a diferença em relação à computação do autômato finito não determinístico, tá? Que eu vou até então, bom, sufixo, pessoal. Sufixo significa que a palavra termina com 2 As.
consecutivos, tá? Então eu estou em Q0, se eu ler um A eu vou para Q1, se eu ler um Q1, se eu ler um outro A eu vou para Q2. Se eu continuar lendo A's, beleza, eu continuo satisfazendo a condição de parada. No entanto, se estando em Q2 eu ler um B, eu volto para Q0, porque a palavra termina com dois A's. Se eu tiver 3 A's, 4 A's, 5 A's, N A's, infinitos A's, continua satisfazendo a restrição da linguagem. No entanto, se aparecer um B, eu tenho que recomeçar todo o processamento e aí eu desvio para Q0. Eu poderia ter aqui também um autômato finito não determinístico, que seria algo parecido com isso aqui, tá? Ou seja, a palavra termina com dois As, ok? O que também isso aqui nos lembra? Nos lembra que existe uma equivalência entre os autômatos, seja o autômato finito determinístico, o autômato finito com movimentos vazios e o autômato finito não determinístico também. Por quê? Porque uma vez que eu obtenha um, eu posso obter os demais. Existem algoritmos de transformação entre esses caras. Então aqui, ó, pela segunda vez, eu mostrei um autômato finito não determinístico, um AFND, que reconhece a mesma classe, a mesma linguagem de um autômato finito determinístico. Outra coisa importante, a classe de linguagens que são reconhecidas pelos autômatos finitos, elas são chamadas linguagens regulares. Tá? Então, os autômatos finitos determinísticos e não determinísticos com movimento vazio são aqueles que reconhecem uma classe muito específica de linguagem, que são chamadas linguagens regulares. Ok? Então, mais uma vez, a computação pode ser implementada tanto através de um autômato finito determinístico como um autômato finito não determinístico. Bom, esse aqui foi até um exemplo que eu dei em sala, né? Possui um número ímpar de A e um número ímpar de B, tá? Então aqui explicitamente eu tenho a definição aqui desse autômato. Se eu quiser um número par, eu movo o estado final de Q3 para Q0. Um autômato que reconheça um conjunto de todas as palavras que contêm 1001 como subpalavra, pessoal. O exemplo aqui está até errado porque eu botei um movimento aqui, mas eu corrigi. Aqui você tem em Q0 eu fico reconhecendo 1 e zeros, tá? Mas o problema é que se eu ficar com 1 aqui e transicionar 1 para cá é um problema, tá? Então ele tem 100 como subpalavra. Então seria algo parecido, vamos pensar algo parecido com isso aqui, ó. Vamos fazer o caminho natural da coisa, que seria isso aqui. Como é subpalavra, entenda que subpalavra é qualquer porção da palavra. Então, aqui, ao atingir o estado final, ele ficaria aqui consumindo uns e zeros, tá? Então, como é que eu posso terminar? Não está terminado o autômato. Se eu estou no estado inicial e estiver lendo uns zeros, eu fico no estado inicial. Li 1, venho para cá. Li alguma coisa diferente de zero, retorno para o estado inicial, porque eu tenho que voltar aí à programação. Tá? Li um zero, transicionando para esse cara. Se eu ler qualquer coisa diferente de 1, retorno aqui para o estado inicial, porque eu vou ter que novamente voltar à computação dele. Ok, pessoal? Então, isso aqui está errado, tá? E aí eu deixo aí, aqui sim seria um autômato finito com determinístico, tá, pessoal? Que reconheceria palavras aonde eu tenho a cadeia 101 como subpalavra. Se eu quisesse implementar nesse caso um autômato finito não determinístico, seria algo parecido com isso aqui também, ó. Reparem que ele tem aqui basicamente, uma estrutura bem parecida com o determinístico. A única diferença é que ele tem aqui no estado inicial uma transição não determinística, que ao ler o 1, ele permanece em Q0, mas ele também transiciona para Q1, tá? Abrindo assim duas linhas de execução, facilitando assim o processo de computação desse autômato, tá? Vou fazer só uma breve pausa aqui para a gente poder relembrar
que seria essas linhas de execução em paralelo? Tá? Vamos compartilhar a tela toda, porque fica mais fácil, porque eu vou ter que abrir o nosso famoso whiteboard. Bom, vamos lá. Eu vou redesenhar esse autômato aqui então, tá? Eu vou ter então, estando aqui, eu tenho um estado Q0. Enquanto eu estiver em Q0, lendo 0 e 1s, se eu ler 1 também, transiciono para um estado Q1. Se eu ler 0, transiciono para um estado Q2. Se eu ler 1, transiciono para um estado QF, que seria meu estado final, tá, pessoal? E aqui permanecerei lendo zeros e uns, ok? Então isso aqui para mim seria esse mesmo autônomo que reconhece palavras, que contém como subpalavras a cadeia 1, 0, 1, tá? E que é não determinístico, evidentemente, porque onde está o não determinismo? Vou até marcar aqui em homenagem ao Guilherme, de uma caneta um pouquinho diferente, né? Que é o nosso... Tá aí, ó, tá? Então, temos aí a transição não determinística aqui bem explicitada, ok? Que é onde eu tenho o não determinismo aplicado, tá? Então, por exemplo, eu vou ler aqui, eu vou processar a palavra 1, 0, 1, 0, 0. A palavra é essa. Li o primeiro 0 aqui na fita, eu estou no estado Q0. Então, eu permaneço em Q0. Não há transição não determinística. Li 1. Ao ler esse 1, eu vou para o estado Q1, mas ao mesmo tempo permaneço em Q0. Li o próximo 0. Essa transição que permaneceu em Q0, essa linha de execução que permaneceu em Q0, permanece em Q0. Essa linha de execução que estava em Q1 transiciona para Q2. Ok? Li o próximo 1. Essa linha de execução em Q0 transiciona para um Q1, abrindo uma nova linha de execução e também permanece em Q0. No entanto, essa linha aqui de cima vai para QF. Li um próximo e último símbolo que é o 0. Essa linha que está em QF permanece em QF. Essa linha que está em Q1 transiciona para Q2. E essa linha que está em Q0 transiciona para Q0. A fita foi totalmente lida? A fita foi totalmente lida. Algum dos estados alternativos, algum dos caminhos alternativos me levou a um estado final? Sim, 1. Ok, então a palavra foi aceita. Tá? A palavra, então, foi aceita pelo meu autômato. Então, a computação, ou seja, a computação de um autômato finito não determinístico é dado por essa característica, tá, gente? Agora, como ficaria se eu tivesse um autômato com movimentos vazios? Vou apagar aqui. Deixa eu ver se tem como ampliar essa bosta aqui. Não vou apagar tudo. Apagar tudo. Pronto, fica mais fácil. Então vamos lá. Estado inicial, né? Vou chamar aqui, botar o nome dos estados, fica mais fácil a visualização. Q0, tá? Aqui em Q0, vamos dizer, estou lendo zeros e uns. Tem um movimento vazio, tá? Que vai para Q1. Estando em Q1, se eu ler 1, eu vou para Q2. Se eu ler um 0, eu vou para Q3. Se eu ler novamente 1, eu vou para Q4, tá? Que seria meu estado final. É 1, 0, 1. E aqui permaneço lendo zeros e uns. Então, o que caracteriza, então, é a característica principal do movimento vazio? É essa transição aqui. A diferença do movimento vazio para o movimento não determinístico é o fato de que, ao chegar a um estado da onde dele parte uma transição com o movimento vazio, o autômato
automaticamente já assume o estado de destino da transição, sem ler nada na fita. Então, por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui. 1, 0, 0, 1, 0. Li o primeiro símbolo, 0. Estou em Q0. Já transiciono para Q1, mesmo sabendo que o 0 não faz com que eu transicione para Q1, tá? E permaneço em Q0. Li o próximo 1. Ao ler 1, permaneço em Q0 e automaticamente também transiciono para Q1. Esse Q1 está aqui, transiciona para Q2. Li o próximo 0. Vou para Q1, divido esse Q0 aqui, permaneço em Q0, tá? Esse Q1 morre, porque não existe transição de Q1 para Q2 lendo 0. No entanto, essa linha aqui vai para Q3. Li 1. Essa linha de Q3 transiciona para Q4. Essa linha que está em Q1 transiciona para Q2. E essa linha que está em Q0, pessoal, mais uma vez, Q0, startando um Q1. Li 1, li outro 0. Esse que estava em Q4 permanece em Q4. Esse que estava em Q2 vai para Q3. Esse morre, porque não existe transição de Q1 para Q2 lendo um 0. E esse aqui starta um novo Q1 e um novo caminho alternativo. Então, eu termino com 4 caminhos alternativos, tá? Li a fita inteira? Li. Alguns dos caminhos alternativos me levou a um estado final? Sim. Qual? Esse aqui. Então, a palavra foi aceita. Esse que é o detalhe da computação do autômato com movimentos vazios, tá, pessoal? Para relembrar aí vocês dentro desse processo. Bom, é um autômato que reconheça a palavra 100101. Ou seja, ele não reconhece nada além dessa única palavra. Então seria esse autômato que está aqui na grafia, que é bem mais simples. Tá feio pra caramba. Deixa eu dar uma apagada nisso aqui. Que eu fui dar uma revisada e eu vi alguns erros de... alguns errinhos aqui. Vamos lá. Vamos lá para os nossos comentários. Deixa eu ver se eu consigo eliminar um negocinho aqui. Pá. Pronto. Isso aí que eu queria fazer. Então vamos lá. Vou botar aqui para vocês aqui. Então ele só reconhece essa palavra. Então, ó, estado inicial. Li 1, vou para o segundo estado, tá? Li um 0, vou para o terceiro estado. Li novamente um 0, vou para o quarto estado. Li novamente 1, vou para um quinto estado. Li um 0, vou para o sexto estado. Li 1, chego no estado final. Pronto. Então esse seria o autômato, tá, pessoal? Sem tirar nem pôr, ok? Esse autômato especificamente é o autômato que reconhece apenas uma única palavra. Essa palavra, que é essa sequência de bits. 100, 1010, 100101, tá? Que reconhece essa sequência de bits também. Vou até apagar isso aqui também, só para manter aqui o padrão. Vamos lá, apagar isso aqui, que isso aqui está errado. Deixa eu editar aqui. Pronto. Aí fica mais fácil. Que não fica esse troço aí depois. Se eu voltar dessa disciplina, já dou ela há 12 anos. Se bem que semestre que vem não vai ter ela mais para o pessoal. Pessoal aí do currículo novo. Bom, aí na letra F eu peço o seguinte, eu quero um autômato finito.
que reconheça a sentença 101. Só que aí eu estou usando o operador CNI, né? 0 ou mais combinações, nas quais contenham 2 ou mais uns consecutivos. Então, ou seja, eu vou usar como alfabeto o 0 e o 1, só que eu tenho que ter pelo menos 2 uns, tá? E aí eu consigo esse autômato através daqui. Reparem que o estado inicial também é estado final, tá? Por que isso? Quais não contenham, tá? Não contenham 2 ou mais uns, tá, pessoal? Olha aqui a palavrinha, não. Reparem por que eu tenho isso. Por causa disso aqui, ó. Tá? 0 ou mais repetições. Então ele pode reconhecer a palavra vazia. Ele pode reconhecer palavras que tenham apenas zeros. Pode ter uma palavra com apenas um único 1. Beleza. No entanto, se ele ler um 0, ele vem para Q2, que é um outro estado, que também é final, e fica lendo. Só que se ele ler um aqui, ele teria que ser jogado para um outro estado. Ele não pode reconhecer palavras que contenham 2 ou mais uns. Está correto esse autômato aqui, pessoal? Vamos lá. Eu acho que sim. Ele reconheceria, por exemplo, uma cadeia com 2 uns. Uma palavra que contenha 2 uns. Só que não pode ser uns o quê? Consecutivos. Então eu posso ter eles caras zeros entre eles, beleza? Então isso está correto, tá? Então essas questões aqui, pessoal, normalmente o pessoal erra muito porque interpretação. Porque tem essa palavrinha aqui, ó. 2 ou mais uns consecutivos. Eu não disse que não pode ter mais do que 2 ou mais uns. Tá? Eles podem até ter, contanto que não sejam consecutivos. Eles têm que estar intercalados por zeros, que é o que acontece aqui, ó. Tá? Isso aí que me garante. Inteiros com ou sem sinal. Então tá aqui, ó, números inteiros que podendo ter 0 ou menos 1, menos ou mais, tendo precedido ou não de sinal. E aí isso aqui seria um autômato que reconheceriam números inteiros com ou sem sinal. Se eu fosse aí representar isso aqui através de uma expressão regular, seria algo parecido com isso aqui, ó. Tá? Números reais com uma casa após a vírgula com sinal opcional. Então eu tenho essa sequência de zeros, tá? Se houver números, se tiver casa decimal, então eu pulo para Q2. Repare que Q2 não é um estado final, porque obrigatoriamente tem que vir um dígito depois de Q2, que é o que me garante aqui. E o fato de não ter um loop aqui em Q3, o que me garante? Me garante ter apenas uma única casa ou um único número, né, decimal. E aí a gente fecha esses exemplos aí, esses exercícios, pessoal. Dúvidas? Estamos aí já com um quórum relativamente interessante. 21 alunos com 14 aí fora da conversa, tá? Mais ou menos aí. Muito importante, pessoal, utilizem a conta da FAESA, tá? Porque facilita até para mim poder fazer a chamada, que eu vou fazer daqui a pouco. Pessoal, dúvidas aí? Pode ir para a próxima lista? Tá? Uma coisa importante que eu vou deixar claro para vocês. O que é o autômato, então, dentro para linguagens ditas regulares, tá? O autômato é um dos formalismos, né? De linguagens regulares nós temos 3 formalismos. Um formalismo reconhecedor, que é o formalismo do autômato. Um formalismo denotacional e também gerador, que são as expressões regulares. E um formalismo axiomático, que é a gramática regular, tá?
Então, são esses 3 formalismos básicos que são utilizados na definição de linguagens regulares. A gramática a gente vai falar daqui a pouquinho, assim que eu fizer a correção, até porque gramática não muda tanto em relação a que nós já vimos, tá? Então vamos olhar aqui expressões regulares para a gente poder fechar essa parte de exercícios, tá? Lembrando que isso está lá no AVA já, tá, pessoal? Na parte de conteúdo, na aula de hoje. Considere a expressão regular tal, tá? Sobre o alfabeto ABC, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeiro, aqui eu tenho um operador, que é todas as combinações possíveis entre A e B. Lembre-se que eu posso ter tanto o pipe quanto o maisinho, incluindo o símbolo vazio, a palavra vazia, tá? Como aqui, fala. Ah, não. Não, é porque eu não estava vendo sua tela, mas agora apareceu. Foi mal. Tá bom. Como aqui eu tenho a palavra, aqui eu tenho uma seleção, não existe operador asterisco nem operador mais, significa então que nessa posição ou vou ter o símbolo C ou vou ter um símbolo vazio. Seguido aí de todas as combinações possíveis entre A e B, incluindo o vazio. A linguagem denotada por essa expressão regular é regular? É regular. Assim como qualquer linguagem que é reconhecida por um autômato finito, ela é regular. Qualquer linguagem que é denotada ou também gerada por uma expressão regular também é regular, tá? Esse é um dos teoremas que nós conversamos bastante sobre isso. Então aqui alguns exemplos aqui de solução, pessoal. Está aqui algumas cadeias geradas aí para essa linguagem, tá? E aí como é que seria um autômato que reconheceria essa linguagem especificamente, um autômato finito, tá? Como o vazio faz parte da linguagem, isso aqui é uma pergunta possível, a palavra vazia faz parte dessa linguagem? Sim, porque o prefixo aqui pode ser vazio, o sufixo pode ser vazio, e aqui no meio eu posso ter vazio. Então a menor palavra possível seria o vazio. Qual que seria a segunda menor palavra possível? Apenas o símbolo C, porque o prefixo pode ser vazio, o sufixo pode ser vazio também, e aí eu tenho o C como subpalavra, tá? Bom, aqui seria a gramática que define essa linguagem, ok? Gramática não, o autômato finito que reconhece, e aqui está a gramática da linguagem. Bom, construa expressões regulares sobre o alfabeto A, B, C, D que representem as seguintes linguagens. Todas as cadeias que contenham entre 2 e 4 símbolos A. Então, uma solução possível seria isso aqui, ó. Tá? Aqui que está o pulo do gato para a gente poder satisfazer o critério específico dessa palavra aí, tá, pessoal? O critério aqui seria o seguinte: aqui eu tenho uma seleção ou 2As ou 4As. E aí o que vem com prefixo ou sufixo, pouco importa, tá? Então eu resolvo esse critério. D5 exemplo. Todas as cadeias que contêm somente uma quantidade ímpar, porém maior ou igual a 3 de símbolos As. Aqui, ó. Aqui, nessa parte, eu garanto o fato de ter no mínimo 3 As. E aqui eu garanto que sempre vai ser ímpar. Por quê? Todas as combinações possíveis entre vazio e AA. Então eu vou ter 2As, 4As, ok? 6As, 8As, 10As, 12As. Só que somando com 3. Então sempre vou ter uma quantidade ímpar, mas que tenha no mínimo 3As. E aí o que tem à esquerda e à direita, pouco importa, porque eu garanto a restrição do exercício, tá? Ok, pessoal? Entenderam aqui o pulo do gato disso aqui? Tá? Lembrando que isso aqui pode ser construído sempre em partes, tá? Por quê? Porque eu vou operar exatamente a questão da união, concatenação sucessiva. Então, por exemplo, aqui ó, eu pego a R que simboliza um A, concateno com a expressão regular que me dá um A, concateno com a expressão regular que me dá um A, concateno com a expressão regular que vai sempre me entregar cadeias de 0 ou
múltiplos de 2As, tá? E aí definir a palavra. Por quê? Porque o que está à esquerda e à direita pouco importa, porque a restrição é ter uma quantidade ímpar de As e que seja no mínimo 3As. Vamos lá. 3, aqui não é 6, C não, tá, gente? Aqui é um 3. Cria uma gramática regular para gerar números reais, tá? Como, por exemplo, 2.5 mais 2.5 menos 2.5. Nós já fazemos isso aí anteriormente, tá? E na realidade aqui eu estou pedindo uma gramática regular, tá? Aí, vamos lá. Essa proposta de solução aqui é regular? O que vocês acham? Qual que é a definição de gramáticas regulares, pessoal? Prova semana que vem, hein? Ninguém lembra? O que a gramática regular tem de característica nas suas regras de produção, que é extremamente forte? Eu já ia bater esse papo depois, mas já vou falar logo agora. Alguém aí lembra? Vamos lá. As gramáticas regulares, têm uma forte restrição quanto à sua forma, tá? Então, como é que é o formato dela? Das regras de produção. Toda regra de produção de uma gramática regular, obrigatoriamente, tem que ter apenas um único símbolo variável à esquerda da setinha. Daí caracteriza o fato dela ser linear. Tá? E na parte direita da regra de produção, que é depois da setinha, só pode ter um único símbolo variável ou nenhum símbolo variável. Tá? Então eu não posso ter 2 símbolos, 3 símbolos variáveis na regra à direita da regra de produção. Ou eu tenho um símbolo ou não tenho nenhum símbolo variável. E esse um símbolo variável, ele pode ser precedido ou pode ser sucedido por uma cadeia de símbolos não variáveis. Essa cadeia de símbolos pode estar à esquerda ou pode estar à direita dessa variável, desse símbolo variável. Daí eu tenho uma gramática linear à esquerda ou então uma gramática linear à direita. Tá? Eu tenho uma cadeia. Agora, se essa cadeia de símbolos não variáveis ou terminais for menor ou igual a 1, significando que ou ela é vazia, ou eu tenho apenas um único símbolo não variável, se ele estiver à esquerda do símbolo variável que está à direita da regra de produção, então eu tenho uma gramática linear unitária à esquerda. Se ele se encontra à direita do símbolo variável que está na parte direita da regra de produção, então eu tenho uma gramática linear unitária à direita. Tá? Então isso aqui para mim classifica as gramáticas regulares. Por quê? As gramáticas regulares têm uma forte restrição quanto ao formato das regras de produção. E esta forte restrição quanto ao formato das regras de produção restringe o tipo de linguagem
que essas gramáticas podem gerar, tá? Então, por exemplo, uma linguagem do tipo AN-BAN, o que significa isso? Eu tenho N-As à esquerda e N-Bs à esquerda. Seria uma linguagem de duplo balanceamento. Esse tipo de linguagem você não consegue obter uma gramática regular que a defina, tá? E o que seria o duplo balanceamento sendo aplicado aí dentro da área de linguagens de programação? Seria linguagens, por exemplo, onde eu tenho um abre-chaves, um fecha-chaves, um begin, um end, um abre colchetes, fecha colchetes, abre parênteses, fecha parênteses. Então, isso é o duplo balanceamento. Então, pessoal, as gramáticas regulares, elas apresentam essa restrição forte no formato das regras de produção. Então, ou eu tenho um símbolo variável que deriva em uma cadeia de não terminais que pode ter 0 ou n símbolos e um único variável, ou eu tenho um símbolo variável que deriva em uma variável sucedida de uma cadeia de símbolos variáveis. Seria algo parecido com isso, tá, pessoal? Então, regras de produção do tipo S que deriva em AB, sendo A e B variáveis, não são regras de produção que pertencem às chamadas ditas gramáticas regulares. Tá? Elas não pertencem a essa família de gramáticas. Então, sei lá, poderia ter aqui um S que deriva no D e o D que deriva. Deixa eu aqui para o lado aqui, dar um espacinho. Ou um D que deriva no 0, ou no 1, até no 9. Tá, pessoal? Então, poderia ter algo parecido com isso. Ou então eu poderia ter aqui o S que deriva no D, seguido, por exemplo, aí, que está o detalhe. Como é que eu poderia botar aqui, por exemplo, um ponto qualquer coisa? Aí, como eu não posso utilizar um outro símbolo, eu teria que colocar um ponto, que seria um símbolo terminal, seguido de um 0, tá? Ou de um D ponto, seguido de um 1. E aí vai embora até um D ponto seguido de 9. Porque aí permaneço ainda dentro das regras das gramáticas dito gramáticas regulares. Sacaram? Aí que está o detalhe. Mas eu posso ter o quê? Eu posso ter deixa eu só apagar, mover essa parte aqui para baixo. Mas aí eu posso ter, por exemplo, um símbolo à esquerda, tá? Que seria o mais ou seria o menos. Então eu poderia aqui também ou mais D ou menos D, tá? E o D indo para 0, 1, até 9. Só que eu poderia ter também esse cara com um símbolo com um ponto decimal, ok? E aí, como é que eu poderia ter o cara com símbolo e com ponto decimal? Aí eu teria que criar, por exemplo, aqui, sei lá, um N, tá? Sendo que o N deriva no ponto D, tá? Ou um menos N, tá? Estão sacando como é que eu tô andando, pessoal? Tá? Então, essa restrição aí é uma restrição que muito forte e ela inviabiliza muitas, no caso, utilizar linguagens, as gramáticas regulares para as linguagens artificiais, tá? Então isso aqui também, não sei por que isso apareceu aí, mas está aí para vocês. Pessoal, entender esse conceito da restrição da gramática, isso é importante, tá? Que isso diferencia das gramáticas livres do contexto que a gente vai ver aí após o feriadão aí. Após a avaliação na outra semana, nós já vamos começar aí sentando o bambu em cima de linguagens gramáticas livres do contexto, que é o
Muito importante para a gente. Então vamos lá. 4. Crie expressões regulares para representar cada uma das linguagens regulares. Por exemplo, valores monetários em reais. Então, por exemplo, eu tenho a expressão que define o cifrão, uma unidade de 0 a 9, uma dezena, tá? Combinações de 0 a 9, o ponto decimal, a casa decimal, que são duas casas decimais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a união, tá, dessas expressões regulares individualmente. Então aqui eu já tenho a expressão regular aqui, ó. Olha que legal. Como é que seria a definição de milhar? Que é usar 3 unidades consecutivas seguidas de um ponto. Está aqui. Então eu vou acrescentar a minha expressão regular à expressão milhar. E aí eu tenho a expressão regular que cria essa definição para a gente. Ó. Tá? Para montar as expressões regulares, pessoal, basta vocês irem montando aos poucos. Vocês montando cada uma dessas partes. Porque inclusive eu posso converter isso aí em um autômato, né, utilizando o autômato com movimentos vazios, para a gente poder fazer essa junção. Então, por exemplo, eu tenho aqui a expressão regular que reconhece o R cifrão. Então tem esse cara aqui que deriva para cá, lendo um R cifrão, tá? E aí eu vou colar ela via movimento vazio num autômato que reconhece aqui os símbolos de 0 a 9. Ok? Então a cola que vai ligar esses caras são os movimentos vazios. Se eu tivesse, por exemplo, um loop ali, ó, aqui um 0 a 9, um loop, lembra galera, que 0 até 9, movimento vazio voltando para cá, e aí a sequência indo para o outro lado. Então a gente vai usar esses movimentos vazios para fazer exatamente essa cola aí na hora de criar um autômato que reconheça essas expressões. Strings que possuam a quantidade par de As. Tá aqui, ó. Eu nem botei o prefixo e sufixo porque é só colocar aí B mais C asterisco antes e depois, por exemplo, tá? Tanto faz. Por que tem uma quantidade par de As? Porque eu vou ter 2 ou 4 As ou combinações entre eles. Sempre um número par, tá? Porque eu vou ter 4 mais 2, 6. E aí eu posso ter 4 mais 4, 8. E eu 12, 16, assim segue. Strings que possuam um tamanho múltiplo de 3 sobre o alfabeto ABC. Tá aqui, ó. Múltiplo de 3, ou seja, sempre vai ter uma quantidade múltipla de 3. Então, ou vou ter 3 As, ou 3 Bs, ou 3 Cs, ou 3 As e 3 Bs, ou 3 As, e aí sempre múltiplos, tá, gente? Tá? 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu garanto a multiplicidade por 3. Como tamanho, o que é o tamanho? A quantidade de símbolos. Strings com pelo menos um. Tá aqui, ó. Eu garanto um aqui no meio, ó. E a esquerda e a direita dele, 0 ou mais 0 em uns, 0 ou mais 0 em uns. Strings que terminadas com a cadeia 110. Tá aqui também, ó. Quando eu fixo aqui o símbolo, eu estou fixando a cadeia, tá, pessoal? Strings que contenham 00. Mesma ideia da letra D. Só que aí nesse caso eu fixo 00. Strings iniciadas e terminadas em 10. Aqui é o contrário. Eu fixo o prefixo, fixo o sufixo e deixo a subpalavra aqui variando. Ó. Começo com 0, termino com 0. Garanto isso. O que tiver ali no meio é lucro. Tá? Porque eu já cumpri, ou seja, já satisfiz a restrição imposta pela linguagem. Strings formados por uma sequência de A's seguidas de uma sequência de B's e terminado com a sequência de C's. Tá? Podendo ter cada cadeia sendo vazia. Ó, sequências de A's, sequências de B's, sequências de C's. Tá? E aí eu garanto usando o operador mais o que? Uma ou mais repetições sempre. Tá? Letra 5, faça um FD para cada um dos itens anterior. Aí, pessoal, vocês podem usar o JFlap para isso, sem problema nenhum, tá? Só chegar lá e escrever a expressão regular no JFlap, que ele faz a conversão
tá? Ele cria aqui o autômato pra gente, tá? O próprio JFlap, deixa eu resgatar ele aqui, ó. De vez em quando eu esqueço os operadores de expressão regular dele, mas está aqui no manual que está lá com vocês também, lá no AVA. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, pegar uma mais simples aqui para gente não... Regular expression. Acho que aqui é que ele usa o pipe como operador, se não me engano, tá, gente? Converter para um autômato finito. Vamos lá, se fazer o passo a passo de novo, ó. Converter para um autômato finito não determinístico, tá? NFA. E aí, ó, pede para ele fazer logo. O que ele vai fazer nas partes, tá vendo? Cada uma das expressões internas. É legal que dá para vocês verem, tá vendo? Olha, converter, mexer nesse cara aqui. Aí ele vai quebrando a expressão, ó. Primeiro ele pegou 1, 0, permaneceu esse cara aqui em cima, ó. Sempre com os movimentos vazios aqui, ó, fazendo a cola de tudo, pessoal, tá? Aqui ele faz a conversão, então, daquele loop de seleção, tá? Ele vai fazer, quebrou ali, ó, quebrou mais uma vez, exporta. Só que isso aqui está um autômato finito com movimentos vazios. Então você converta isso aqui para um autômato determinístico com movimentos vazios. Você pode dar um complete aqui, ele completa tudo, dá um done, ele abre a janelinha. Ó. E aí tem que dar uma ajeitada, que questão de layout aqui não é muito inteligente não. Lembrando que o subscrito aqui seria aqueles estados que ele combinou para gerar esses estados aqui do autômato finito determinístico. Para garantir que ele é mínimo, minimize ele, tá? O caso aqui já está mínimo também. O autômato já está, ele já fez ele de forma mínima, então não tem problema. Então aqui está aqui o nosso autômato, galera, baseado naquela expressão regular que nós criamos. Vocês podem fazer isso utilizando o JFlap sem problema nenhum. Ah, eu quero converter isso aqui depois numa gramática. Ele converte também, ó. Então, uma vez que eu tenha o autômato finito, eu obtive inclusive a gramática regular que o define, tá? E lógico e evidente que durante a avaliação eu vou esperar que vocês também trabalhem com JFlap caso vocês precisem para poder fazer esse trabalho, tá, gente? Então, tá gravado aqui, vai ficar registrado também para vocês como fazer esse passo a passo aí, como trabalhar com essas transformações utilizando o JFlap, tá? Então a ideia do 5, basta usar o JFlap, copiar e colar isso aqui, reescrever e usar o JFlap para isso, tá? 6. Escreva as palavras das linguagens geradas pelas seguintes palavras regulares. Aqui palavras que terminam ou com A ou com BB, tá? E aí precedido aí por todas as combinações possíveis entre A e BB, tá? Aqui palavras que, como é que eu traduzi aqui? Palavras que nunca terão dois As consecutivos, é fato. Ou vou ter um A aqui finalizando, mas sempre entre um A vou ter um B. Estão vendo? AB ou B. Então nunca vou ter AA, ou 3 As ou 4 As aí, tá? E na sétima, e aí eu nem cito aqui, eu peço exatamente se vocês podem utilizar o JFlap para isso, tá, gente? Para poder, por exemplo, construir uma AFD para as seguintes expressões regulares. Use o JFlap, pessoal, vocês podem usar à vontade. Então aqui, por exemplo, ó, AB, e aí ele usa o pipe, para que esse mais significa ou, tá, gente? BA, asterisco, AA, ou BB, asterisco. Convertendo para um autômato não determinístico, tá? Dá um dual, fica uma bagunça, né? Exporta, pega esse cara aqui cheio de movimentos vazios e converte ele para um autômato finito determinístico. Você pode dar um complete e aí ele abre a janela aqui, ó. Tá aí.
Tá aí o AFD, que está ligado a essa expressão, que dele eu posso partir, inclusive obter uma gramática. Que gramática é essa? Gramática linear à direita, tá? Ou gramática regular, que também é uma gramática livre de contexto, mas a gente vai ver isso depois. Aqui é uma gramática linear unitária à direita. E aí fica mais do que claro para vocês exatamente esse movimento todo, tá? Alguém falou no chat que eu nem vi, pessoal. Pode, não muito. Entendi não, mas tudo bem. Já esqueci. Então fica claro para vocês nesses movimentos, nesses exemplos, a correlação entre esses três formalismos, seja o autômato finito, seja a expressão regular, seja a gramática regular. Tá? Esses caras eles estão ligados inerentemente às linguagens regulares. Qualquer linguagem regular é reconhecida por um autômato finito, é denotada por uma expressão regular e é gerada por uma gramática regular. Tá? Então, se cair lá, por exemplo, seja a linguagem reconhecida, gerada pela gramática tal, você olhou, viu que é uma gramática regular, então você já pode afirmar que aquela linguagem é regular. Tá? O que diz que a gramática é regular é o fato da linguagem ser regular, é o fato dela ser gerada por uma gramática regular, e as gramáticas regulares têm a restrição quanto à sua forma, de acordo com aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, tudo bem? E a gramática, a linguagem regular, ela é reconhecida, ela tem as suas palavras sendo reconhecidas através de um autômato finito, determinístico, não determinístico ou não determinístico com movimentos sozinhos. Lembrando que esses três autômatos são equivalentes, eu tenho um, eu tenho o outro, acabei de mostrar isso várias vezes aqui para vocês, tá? E eu posso também denotar e também de forma também gerar as palavras dessa linguagem utilizando para isso uma expressão regular. E aí eu tenho esses três tipos diferentes de formalismos que vão caracterizar para mim, vão estar caracterizando para mim, então, uma linguagem regular, tá? Então, a linguagem regular é a primeira linguagem dentro da hierarquia de Chomsky. O que nós vamos ver depois da avaliação da semana que vem são as gramáticas livres do contexto, as linguagens livres do contexto, que vai envolver gramáticas livres do contexto, que vai envolver também para nós uma outra classe importante também, que é autômato não determinístico com pilha, tá? Que é onde eu vou colocar um pilha no autômato. Também a partir da semana, tirando semana próxima, nós vamos ver autômatos com saída, máquina de Meyer e máquina de Moore, que é bem simples, é bem rápido, apenas um exercício aí de formalismo também para vocês. Ok, pessoal? Parar aqui a gravação.